10 de fevereiro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O professor de Finanças Ricardo Rocha, fazendo uma análise do atual momento econômico brasileiro, incluindo temas como taxa de juros, taxa de câmbio e inflação. Uma pequena notável que trabalha com a arte do carnaval, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a arquiteta e urbanista Estela Macedo Alves, que falou sobre o carnaval na cidade de São Paulo. Fique conosco! O professor de finanças do INSPER, Ricardo Rocha, faz uma análise de como a economia brasileira está se comportando nesse início de 2018 e o que deve ser feito para o seu crescimento. Fique atento. Bom, 2018 começou, daqui a pouco acaba o carnaval e todo mundo cai naquela situação. Bom, vamos começar a trabalhar de fato. Mas, independentemente disso, o ano começou razoavelmente bom, com boas notícias. Inflação do ano anterior ficou abaixo da meta. Isso é uma notícia importante porque demonstra também uma certa racionalidade dos agentes. Quer dizer, a política monetária foi eficiente, o Banco Central poderia até ter derrubado a taxa de juros mais rapidamente, mas eu acho que o país está aprendendo a lidar com algumas questões. Obviamente que foi um aprendizado muito duro, promovido pela crise do governo anterior. Mas o ano começa bem. Inflação do ano passado, então, resumindo, baixa e taxa de juros caindo. O Banco Central reduziu os juros abaixo de 7%. O que isso implica na vida das empresas, principalmente das pequenas e médias? Bom, que o crédito para consumo e para giro está mais barato. Agora, você, empresário, precisa ter uma certa responsabilidade, avaliar se o seu segmento vai ter um estímulo de consumo. Se sim, a boa notícia é que o financiamento está mais barato para o seu cliente e o crédito está mais barato para a sua empresa. A retomada do emprego começou, o que ainda está muito lento, a retomada da renda. Essa demora um pouco. E não se esqueçam que vai ser um ano com uma certa volatilidade e que a gente tem que observar dois aspectos importantes. Eles são isolados, mas um pode contaminar o outro. O primeiro é externo. Então há muita apreensão em relação à economia norte-americana, se ela continua robusta, se a taxa de juros sobe, se não sobe. E a gente sabe que quando os juros sobem nos Estados Unidos, eles sobem no mundo inteiro. Então acho que é importante ter esse acompanhamento da economia internacional, principalmente da economia norte-americana. O segundo ponto é a gente estar sempre atento às questões de natureza política. Então, reforço a importância de você assistir os eventos com os consultores políticos, com os cientistas políticos da sua preferência. Às vezes, escutar o contrário é bom para refletir. Acho que é um ano que o empresário deve acompanhar com detalhe como é que a gente vai formar a coalizão para tentar eleger um candidato que consiga convencer a população, que tenha o preparo para atender as demandas sociais, que são intensas, mas também que tenha juízo para não tomar decisões equivocadas, principalmente no que diz respeito ao aspecto fiscal. Então, acho que esse é a maior apreensão do empresário. Acho que tem que acompanhar. Acho que é um ano que vale você, como eu disse, vá nos eventos com um cientista político, verifique qual é o melhor da sua preferência, mas é importante escutar. E escutar o contrário também, porque eleição você não tem condição de dizer quem vai ser o vencedor. Outro ponto relevante, que eu acho que se a gente passar bem por essa questão da eleição, é que a economia está retomando e estão surgindo muitos negócios envolvendo o uso intenso de tecnologia. Do lado financeiro, fintechs, já até falamos no passado sobre isso, mas também no agronegócio, o tal do agrotech. Então acho que você, empresário, que gosta de fazer investimentos, que acredita no Brasil, é fundamental. Se aproxime dos hubs tecnológicos, verifique quanto você pode incorporar de tecnologia no seu negócio. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais, uma das formas da gente reduzir custo é investir em tecnologia. E outra coisa, assim como a eleição provavelmente vai ser a eleição das mídias sociais,
Porque, obviamente, que um jovem entre 16, que é a idade mínima para votar, e 30 anos, não tem muita paciência para assistir o horário eleitoral. Mas ele está nas redes sociais, se ele é mais jovem, talvez plugado com coisas do cotidiano, não tão sérias, e se ele já é um jovem mais adulto, as redes sociais também são uma forma dele se atualizar em relação a temas do trabalho. Então, por que você também não começa a usar as redes sociais para se comunicar com a sua cadeia produtiva? Você é empresário, tanto com o seu consumidor final, como com os seus distribuidores. Acho que é um momento interessante. Se você ainda não trabalha mídias digitais na sua empresa, comece a fazer. Já está passando da hora, eu acho que é importante. A outra questão, principalmente para quem está envolvido na compra e venda de produtos importados, importadores e exportadores, é que o dólar deve ficar relativamente estável. Projetar a taxa de câmbio é muito difícil, mas eu diria que ele deve ter um comportamento ao longo do ano entre 3,10 e 3,50, podendo, obviamente, se tiver algum estresse internacional, passar disso, mas esse é um preço médio para você trabalhar, 3,10, 3,50, o que te dá uma certa visibilidade em relação a custos quando estão atrelados à taxa de câmbio, né? Agora, é importante também acompanhar notícias de câmbio e avaliar se você tem uma boa gestão no que diz respeito ao momento de fechar ou não as importações e exportações. Ok? Acho que esses são os drivers mais importantes desse ano. A eleição, olhar a economia internacional, as boas notícias, inflação para baixo, juro para baixo, e o câmbio estável, mas eu volto a insistir, planejamento estratégico, orçamento mensal e um olhar mais intenso sobre tecnologia. Acho que isso vai fazer com que você, empresário, termine 2018 com bastante sucesso. Considerado o maior artista e arquiteto do período colonial brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, possui obras arquitetônicas, esculturas e peças de arte sacra em diversas cidades históricas do estado de Minas Gerais. Além de entalhar em pedra e madeira, pintava e projetava igrejas. Ele perdeu os dedos dos pés, quase todos os das mãos, e ficou cego de um olho. Por isso só trabalhava escondido, com os instrumentos de trabalho amarrados ao antebraço. Essa, você sabia? A pequena notável desta semana entra na passarela e contagia a todos com sua alegria. A empresa trabalha com projetos de fantasias e pequenas alegorias para carnaval e eventos em geral. O ateliê hoje ele é especializado em samba show, fantasias temáticas, concurso de Miss, trajes de rainha de carnaval, mestre-sala porta-bandeira. Na linha do carnaval é feito primeiro o projeto da fantasia, que é feito pelo carnavalesco dentro do enredo, e é passado para a gente fazer o desenvolvimento, da fantasia piloto e depois a reprodução. Sempre existem novidades quando o assunto é carnaval. Utilizamos cristais, strass, usamos também penas artificiais, penas de verdade, que são os fazões, rabo de galo, as plumas. O carnaval é um grande gerador de empregos temporários, abrindo espaço para muitas pessoas no mercado de trabalho. Devido à economia, a gente não consegue manter o funcionamento do ateliê o ano todo. Então, nessa época, a demanda é muito maior, a gente acaba colocando mais funcionários para poder trabalhar. A primeira escola de samba foi criada no dia 12 de agosto de 1928 no Rio de Janeiro e chamava-se Deixa Falar. Anos depois, a escola mudou seu nome para Estácio de Sá. A partir deste momento, o carnaval de rua começou a ganhar um novo formato.
Com isso, no Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a surgir novas escolas de samba. Organizadas em ligas, iniciaram os primeiros campeonatos para constatar qual escola era a mais bela e animada. Essa, você sabia? Entrevista da semana. Carnaval 2018, Carnaval de rua, festa popular. E é sobre esse tema que a urbanista e arquiteta Estela Macedo Alves vai falar desse ano. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. Esse tema é muito caro para mim. Tenho visto carnaval em muitas cidades do Brasil, com esse olhar de urbanista, e o que a gente vê é que não para de crescer. Agora chegou em São Paulo, chegou a vez de São Paulo voltar a ter o carnaval de rua, e em várias cidades do Brasil já se adaptaram a isso, e eu acho que a gente precisa se adaptar agora para esse movimento que está crescendo exponencialmente, né? Quantos blocos de rua nós teremos esse ano na cidade de São Paulo? Mais de 500. Na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, que estão cadastrados na prefeitura. A cidade vai mudar o seu ritmo e a sua vida? Sim. Em todos os finais de semana de fevereiro tem previsão dos desfiles, durante todo o período do carnaval. Isso acontece não só no centro, na Paulista, na Consolação, que são os lugares geralmente de festa, mas também nos bairros. Zona Oeste é a área que mais tem blocos, até porque a Vila Madalena foi um dos primeiros que tiveram esse retorno dos blocos de rua. Lá é um bairro que tem mesmo essa vivência cultural muito grande, então desde há uns 5 anos atrás isso tem voltado a pipocar pela cidade, né, principalmente naquele canto. Quantas pessoas deverão estar passeando nesses 500 blocos, mais de 500 blocos de rua? As previsões que a gente tem visto, inclusive no site da própria SP Turismo, é de 5 milhões de pessoas passando por todos esses blocos. Se a gente pensar que em 2013, quando esse movimento voltou a São Paulo, a gente tinha cerca de 70 blocos. 70? 70. Muito menos gente, não saberia dizer quanto, mas era muito esparso, né, muito espaçado por alguns bairros. E isso foi aumentando. Em 2016 já eram 200, mais de 200. Ano passado, 2017, foram cerca de 350 blocos e agora mais de 500. Então é uma questão que incomoda algumas pessoas, mas que a gente não pode deixar de viver. O carnaval é parte da nossa cultura desde a infância no Brasil inteiro. Não tem nenhum lugar que o carnaval não esteja presente. Então, o que fazer numa metrópole de 20 milhões de habitantes que resolve fazer blocos de rua, né? Agora, a grande indagação é, nós entendemos um momento de alegria, é importante a participação das pessoas, a forma de elas se divertirem praticamente de graça, participando de um bloco, sim, etc. Mas e o outro lado disso, que é sujeira, que é urina, fezes, vômitos, etc., espalhados pela cidade, que foi o que se constatou na Vila Madalena, no último carnaval, e que trouxe problemas graves por falta de infraestrutura, falta de banheiro, falta de uma série de coisas. São Paulo está preparado para isso, na sua visão? Eu acho que São Paulo está preparado, mas precisa se planejar melhor para isso. Nós já sediamos grandes eventos planejados e que deram certo. Costumo frequentar muito eventos de rua no Anhangabaú, no centro da cidade. Quando eles são planejados, sempre dão certo, os banheiros químicos realmente funcionam. E tem uma outra questão que as cidades Salvador, Recife, Olinda, já adaptadas a isso em muitos anos,
que é a participação do comércio local. Então, o comércio local, ele tem interesse, ele pode se interessar, ter uma visão comercial nisso, ganhar dinheiro e contribuir, se ele for avisado, se ele estiver antecipadamente preparado para isso, mudar um pouco a configuração do layout para receber os foliões. Então, em geral, nas cidades que isso acontece, além do banheiro químico, que é o apoio fundamental das prefeituras, você tem também os bares e restaurantes que fazem lá uma parte fechada, uma parte aberta, às vezes cobram pelo banheiro ou uma consumação mínima e a pessoa pode usar o banheiro. Mas aí a gente tem também a questão da educação, né, que permeia muitas outras questões, que a gente vê, por exemplo, um fato que eu sempre noto, que é comum de se dizer no metrô, por mais cheio que ele esteja, as pessoas não saem fazendo necessidades e porquices, porque sabe-se que ali é um lugar que é para ser cuidado, apesar dele ser público, de uso público, ele é para ser cuidado. Então, por que a rua não pode ser cuidada? E a segurança pública, na sua visão, no carnaval de rua, como é que ela fica? A segurança pública, eu acho que ela tem que ser uma parceria, né, entre os blocos. Em Salvador isso é muito forte, porque os blocos, só que daí eles já avançaram para o lado de cobrar também, né? Então tem essa questão financeira, mas os blocos são muito preparados com muita segurança e os próprios puxadores dos trios, né, os líderes lá dos trios, eles chamam muito atenção durante todo o evento para a segurança, ficam de olho, pedem para os outros cuidarem um dos outros, tal. Não que seja 100%, não acontece nada, sempre acontece, né, quando a gente tem multidão. Mas aqui em São Paulo, o que eu acredito que precisa mesmo? Parceria com o poder público, que nem culpo a prefeitura, acho que está se adaptando a isso, é um movimento muito novo, mas é necessário que tenha essa segurança da guarda municipal, que tenha limites de horários e de espaços. Eu acho que a gente não vai conseguir fugir disso, a gente vai ter que se organizar para isso, e esse tipo de organização já leva a uma segurança maior do evento, você saber onde você está, por onde você vai passar. Você acredita que os blocos vão respeitar os horários para respeitar o direito, inclusive, dos moradores, ou isso vai ficar como na Vila Madalena no ano passado? Eu acredito que os blocos podem respeitar, sim, se eles tiverem regras claras, se isso for conversado. Acredito muito na participação durante o ano nessa organização, então as subprefeituras têm esse papel também de organizar conversas entre os diretores dos blocos, os comerciantes, a associação de moradores, que geralmente são as partes em conflito, e dizer, olha, então a gente vai tolerar na porta da minha casa 6 horas de música que eu não goste, mas você vai ter que obedecer essas regras. Então, eu acho que numa cidade como São Paulo, mais uma vez, que a gente tem uma heterogeneidade de atores, de grupos muito diversos, a gente tem que sentar e conversar e respeitar as regras, porque senão não funciona realmente. Né? Não dá mais para ser pequeno. Inclusive, cidades bem menores, como São Luís do Paraitinga, tem um carnaval excelente, num espaço reduzido, e funciona e acaba no horário. É lógico que você sempre vai ter pessoas que não respeitam, mas aí, assim, eu acho que foge de qualquer planejamento, né? E as pessoas ficam mais intimidadas quando elas estão no meio de uma área, de um ambiente organizado. Sem dúvida que a organização inibe esses fatores. Sim. A grande indagação é se o município de São Paulo está preparado para ter 500 blocos de rua com a infraestrutura necessária e com a logística necessária. E se esses blocos irão respeitar esses cenários, etc. Desejamos que sim, desejamos que seja uma festa de alegria, desejamos que seja uma forma gratuita das pessoas se divertirem, extravasarem, passar um momento econômico difícil que está aí, ter alegria, enfim, ter as coisas saudáveis, acessíveis a todos. Mas qual a sua visão disso? A minha visão é que São Paulo tem sim estrutura, falta sentar e conversar. Falta as subprefeituras organizarem o que a gente quer para esse bairro, aonde podemos pôr e desenhar isso em mapas. Então, aonde vai ter, qual vai ser o trajeto, e isso vai ficar bem registrado e vai acontecer da forma que é planejado durante o ano.
Então, isso daí acontece já em outros lugares, acontece em outras cidades que já estão preparadas, como eu disse, e não é impossível de acontecer aqui, que a gente tem potencial para eventos grandes, isso já é histórico de São Paulo, né? Essa ocupação do espaço público, que pode acontecer sim de forma organizada. O poder público pode dar apoio, inclusive promover editais que já incluam limpeza pública e segurança nesse período de carnaval. A gente tem como fazer isso com antecedência. Nos grandes eventos que foram sediados em São Paulo, você teve a integração do município, do Estado, das Forças Armadas, da Polícia Militar, dos bombeiros, de toda a infraestrutura, inteligência, inclusive militar e paramilitar e privado também, e que trouxe, sem dúvida nenhuma, grandes eventos, com alegria, com sucesso, etc. Será que o Carnaval caminha para isso? Porque no Rio de Janeiro, quando se fala em Carnaval, você tem Forças Armadas na rua, você tem o Exército na rua, você tem Polícia Militar, você tem todos envolvidos. Será que São Paulo estará estruturado para isso? Eu acredito que num certo momento vai precisar sim da ajuda da Polícia Militar, mas eu não acho que esteja neste caminho no momento. Acredito que ainda seja um evento que consegue se organizar aqui com planejamento municipal. A Polícia Militar sempre é necessária na cidade de São Paulo pelo grande número de pessoas que a gente tem, pelo grande movimento de turistas. Então, essa parceria é fundamental, com certeza. E a gente vê também que em Salvador, por exemplo, que é um momento que movimenta a economia de grande parte ali da região da metrópole de Salvador, em torno de Salvador. Então, tem também a contribuição do Estado. Acho que o Estado pode entrar nisso. Não sei ainda, não saberia dizer, por não ser especialista em segurança pública, se é o momento e o tamanho do evento para a Polícia Militar entrar. Se são 5 milhões de pessoas, eu acho que nós estamos falando em 25% da população. Mas ela essa população ela está dispersa. Eu acho que é diferente de quando quando ocorreu a Copa do Mundo, por exemplo, que a gente teve um grande evento ali no Anhangabaú, que funcionou bem, tinha bastante policiamento. Ele foi uma união de forças maior, até porque ele trouxe muito capital e muito turista de outros países. No caso do Carnaval aqui da cidade de São Paulo, a gente pode caminhar para isso. Pode ser que ano que vem a gente tenha 1.500 blocos, se não tiver um limite para isso, né, pelo crescimento que vem acontecendo. Aí vai ser um grande evento. Mas o Rio de Janeiro, que já tem essa tradição, tem, acredito que 450 blocos de rua. E cerca de 5, 6 milhões também de pessoas. E ele funciona lá, mas o Rio de Janeiro ele tem as questões internas também, né, de violência, que a gente tem também, mas em uma escala menor ainda. Tomara que São Paulo seja feliz, aliás, não só São Paulo, o Brasil inteiro, que o Carnaval possa ser um momento de alegria e descontração e que seja bom não só para o município, para a cidade, para o estado, para o país. Nós queremos agradecer muito a sua participação, a sua contribuição em relação ao planejamento. Tomara que os municípios digam à população antes, jornada, horário, desvios de rota, caminhos, interdições sanitárias, enfim, tudo aquilo que é importante que a comunidade saiba com antecedência e não após o fato realizado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!